Como fazer melhor proveito da libido narcísica? A libido narcísica, ela serve para fazer imagem, né? Primeiro porque o próprio narcisismo surge como uma imagem, que o Freud diz. Na separação do autoerotismo surge o narcisismo. Ele usa a expressão uma nova ação psíquica é necessária para surgir o narcisismo. A criança promove um ato psicológico sobre ela mesma para fazer nascer dela uma imagem de si mesma, né? Que será futuramente todos os demais atos psicológicos, todas as ações psicológicas que ela faz são repetições desse primeiro ato, onde ela faz para si própria uma imagem que a representa em relação à realidade. Nesse instante, a libido autoerótica, né? Aquela libido que não significa masturbação, nem significa uma libido voltada para si próprio, no sentido de assim, não compreendendo o mundo. A criança não fez ainda para ela um eu a partir do qual ela encara a realidade e traduz para si o que ela vai fazer no mundo real. Quer dizer, uma vez que ela vai no quintal do vizinho, sabendo que é proibido pegar frutas, né, para si própria, ela está assumindo um ato na realidade. Essa imagem que ela está fazendo, eu fui no quintal do vizinho, né, esse episódio, né, de Netflix, uma criança indo roubar, indo fazer o que ela quer, mesmo sabendo que é perigoso, que o pai pode pegar, que incrimina ela, essa ação, né? Se o vizinho vê. Essa imagem toda que está sendo narrada aqui em palavras é a imagem que a criança faz para si mesma enquanto ser pensante, né? Essa ameba narcísica que diz o Freud. A ameba narcísica estende seus pseudópodos, né? Seus braços e pernas para fora de casa, para fora do controle do pai, vai fazer o que não deve na rua, ou o que deve. Então, o que você faz com a libido narcísica? Você faz imagens. O engenheiro aqui veio aprendendo a fazer no ensino médio, né, no curso técnico de edificações, projetos de casas, né, aprendendo a construir residências. Depois passou para a engenharia, foi aprender a construir projetos estruturais de prédios. Depois entrou na Vale em 83, né? Aí foi para o Japão em 87, aprender a manusear com computador, porque na Vale do Rio Doce não tinha muito espaço para engenharia. E assim foi fazendo imagens para fora e para a família, para a esposa, para os filhos que vieram. Vai se projetando no mundo, deixando como herdeiro seus filhos. Veio a compreender agora, já aos 65 anos de idade, lendo aqui o Kierkegaard, que já tinha percebido que a libido narcísica é para fazer imagem de si que fica para a posteridade, no caso dele, né? Ele criou o existencialismo. Não tinha pensado esse termo ainda, né? Idealismo, marxismo, freudismo, feminismo, o ismo, como um designativo, uma desinência que caracteriza
uma idealidade. Então, o eu ideal de si mesmo em Kierkegaard idealiza para si próprio uma literatura filosófica que é o existencial dele mesmo. O ismo da minha existência, o idealismo, né? Ou uma representação impressa em livros da minha existência. Para que serve a libido narcísica? Para fazer imagens. A imagem que o Kierkegaard deixou impressa em livros é a imagem escrita, né? Uma reflexão dele para a posteridade. Agora, o meu pai, que era um comerciante, a imagem que ele deixou, a história de vida que ele deixou para a família, para os seus 8 filhos, né, que ficou para nós, essa imagem, esse filho aqui leva adiante. Um senhor que não sabia mal ler, né, lia parcamente, um dia disse que se ele relatasse a história de vida dele, daria um romance. Então tinha também nele uma imagem sob a forma de uma história vivida. Tinha então um existencialismo nele, né? A existência dele deixou na mente dele uma imagem da sua própria vida que ele gostaria de ter narrado. Seria muito interessante se tivesse essa narrativa. Como que surgiu meu pai aos 18 anos, que ninguém sabe nada da vida pregressa dele, antes de aparecer no vilarejo onde procurava comida a troco de trabalho, comida e dormida. O pai da minha mãe ofereceu a ele estadia, vendo aquele homem trabalhando demais até, adotou ele, deixando dormir ali, e a partir dali tornou-se marido da minha mãe. Pai dela que providenciou esse parceiro para a vida dela. Para trás disso, eu não tenho. Teria alguma coisa através da minha mãe que faleceu, né? Ou dos irmãos dele. Então a imagem vira um mito, né? Mitológica. A imagem da gente, esse imaginário que me cerca, que faz com que eu seja eu, que me prende, né? Fiz um textinho: governando pela imagem, governando pelo imaginário, uma imagem governando, a imagem estando no governo. Uma imagem governa, o governo da imagem, agora, né? Imagem governando. Um governo imaginário, então. Um governo na imaginação, governando em imaginação. Kierkegaard, de certo modo, governou em imaginação, né? Governou a sua existência. A imaginação governa. Uma imagem de governo, governo imaginário. Uma sequência de frases. Um governo imaginário. Aqui eu estou com esse textinho pensando mais do lado feminino, né? O governo imaginário. Ela domina pela imagem. A imagem desejada pelo macho, né? Pelo marido, pelo homem que a tem como esposa. Então, a construção hoje imaginária que vem desse nome chamado feminismo, ao trazer o idealismo da existência para dentro do lar de um casal, que já é difícil por si mesmo, essa convivência, trouxe junto a destruição e abriu para toda essa leitura de uma imagem que não quer se deixar destruir e que veio então investigar o narcisismo, agora na terceira fase, o relato autobiográfico, em paralelo à leitura das cartas de Freud com Jung, de Freud com Eduardo Silverstein, aos 16 anos,
E também, vira e mexe, uma leitura como fizemos de Descartes, de Kierkegaard, de Agostinho e outros. Deixaram imagens para a posteridade. Homens que deixaram imagens.